Eu quero começar com algumas perguntas bastante simples. E às vezes são as perguntas simples que movem a gente nas bases, né? Você duvida que Deus é poderoso? É claro que não. Você duvida que Deus te ama? Se você já entregou sua vida a Cristo e você é filho dele, você duvida que ele te ama? É claro que não. Você duvida que Deus está governando todas as coisas, até mesmo aquilo ou quando parece que ele não está? Você duvida que ele está governando? Não, também não. Você duvida que o nosso Deus é um Deus providente? Isto é, providencia tudo para a sua glória e para a sua felicidade? Você duvida disso? É claro que você vai responder que não duvida. Então agora vem a pergunta final que resume todas. Como todas essas suas certezas se evidenciam no dia a dia? Aí a coisa parece complicar um pouco mais, não é? Vamos para o exemplo clássico antes de nós entrarmos no nosso estudo? Lembram-se dos discípulos com Cristo no barco na tempestade? Cristo estava dormindo. Os discípulos estavam acordados, cuidando do barco, do manejo, da orientação, e veio a tempestade. Pergunta: os discípulos duvidaram do poder de Cristo? Não. Tanto que eles foram falar com ele. Se eles duvidassem, vamos resolver por nós mesmos, porque o nosso mestre está dormindo, ele não pode fazer nada. Se eles foram consultar, é porque do poder eles não duvidavam. Mas naquele momento, do que eles duvidaram? Da providência, do cuidado. Será que Deus mesmo vai cuidar de mim nas horas da tempestade, na hora que eu preciso? Porque é bem verdade, enquanto você está na tempestade e o socorro que você espera que aconteça e os acontecimentos que você espera que venham a se realizar não vêm, o que parece? Que Deus, Cristo, está dormindo. Muito embora você conheça bem o versículo, não dormita o guarda de Israel. Todo mundo. Aliás, como a gente sabe versículos para dar certeza, não é? A questão é usar na hora H. Então, o que Cristo respondeu para eles? Quem se lembra? Eles foram acordar Cristo, tal. Qual foi a primeira coisa que Cristo disse? Quem se lembra? Homens de pequena fé. Olha que interessante, não é que não tinham, mas é que ela estava pequena. Bom, aqui alguém já viu um fezômetro, um fezímetro que mede fé? Não, eu acho que ninguém viu, não é? Porque não existe. Então, como é que é isso de fé grande, fé pequena? Significa uma fé amadurecida ou uma fé ainda infantil, que não tem experiência, tem teorias, mas não tem vivência com o doador da fé. E logo eles tiveram, tanto que, mesmo com todas as falhas, como foram produtivos e como glorificaram e serviram a Deus os discípulos, até mesmo a morte, antes da morte natural, não é? Então isso nos inspira bastante, ou seja, se eles erraram, nós erramos também, mas se eles acertaram e conseguiram, significa que nós podemos conseguir também nele. Então você começa a perceber a importância do ensino da providência. Como qualquer doutrina, precisamos ter o seguinte cuidado. Quando você vai aprender uma doutrina, você pode adquirir muito conhecimento, o que é imprescindível. Sem ele você não chega onde precisa. Mas qual que é o problema? Você parar no conhecimento intelectual apenas. Isto é, você sabe coisas sobre Deus, mas você não se relaciona com Deus. É como conhecer alguém de ouvir falar, ler uma biografia sobre a pessoa, e outra coisa é morar um mês com aquela pessoa. Vai ser bem diferente, não é? Os casados que o digam. É muito diferente quando você passa a viver com a pessoa. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que tenhamos conhecimento, mas Ele quer que esse conhecimento se revele, se revista de atitudes
práticas que mostrem transformação daquilo que você crê, daquilo que você tem por certo e de como você deve encarar a vida. Então, com essa introdução, vamos então para o nosso estudo de hoje, que é, volta um pouquinho, volta lá no título, desculpe, o objetivo supremo. Porque veja, há muitos outros objetivos. A providência de Deus, ela quer cuidar, ela quer glorificar ao próprio Deus, ela quer nos manter ativos, ela quer nos capacitar. Há vários objetivos. Mas o objetivo supremo da providência de Deus, antes da criação e na criação. É isso que nós vamos ver hoje. Pode passar o slide. A primeira coisa que você precisa ter em mente é a temporalidade da providência. Veja, irmãos, colocar eternidade e história cronológica no mesmo desenho é a coisa mais difícil que pode ter. Porque quanto tempo dura a eternidade? Uai, eternamente? Mas não é interessante que nos Salmos e nas linguagens poéticas da Bíblia nós tenhamos de eternidade em eternidade? Uai, quando acaba uma eternidade e começa outra? Ué, mas então, aliás, se ela acaba, ela não era eterna, era só muito comprida. Ou seja, é uma linguagem poética, hiperbólica, né? Para mostrar a abundância, o sem fim de tempo. Então, não é que a eternidade tem um limite, termina e começa outra. É que ela vai, até quando você pensar que já foi muito e acabou, não, ela ainda vai muito mais. Então, para nós que fomos criados, não tínhamos uma pré-existência como Deus, nós até conseguimos imaginar, dentro da nossa limitação, uma eternidade que comece aqui e não acabe mais. Aliás, essa é a nossa existência. Você não existia, vai morrer e vai para a eternidade. Se aceitou a Cristo, será a eternidade no céu. Se rejeitou a Cristo, ainda é existência eterna, só que no inferno. Então, não acaba aqui. E não é quem vai para o céu é céu e quem não vai para o céu, aí acaba. Não, as duas eternidades, essa é a promessa. Agora, como pensar numa eternidade? E aí começa a dificuldade, né? Eternidade pré-existente. Irmãos, essa própria dificuldade mostra a nossa limitação, mas não fique triste. Porque quando você se vê limitado, é a melhor maneira de você entender a grandiosidade de Deus. Conhecem aquele ditado? A fome é o melhor tempero. Quando você está com fome de verdade, quase que qualquer comida é boa. Por quê? Quando você está muito carente, é que você realmente valoriza mais aquilo que está sendo dado. Então, quando você se sente assim pequeno, incapaz e que não consegue entender, é para ser assim. Não se sinta mal. Louve a Deus porque você chegou à consciência de que você é limitado. Porque há muitos, sem a ação do Espírito Santo, que não chegam a essa consciência. Ou não se acham limitados, ou nem cogitam que possa haver alguma coisa maior do que eles, ilimitada. Então, essa própria consciência já é motivo para você dar glória a Deus. Mas então, dentro desse gráfico, vamos procurar entender. Quando nós falamos de providência, nós tendemos a colocar a providência só no nosso momento histórico. É mais ou menos quando você vai lá no laboratório para fazer o exame. Há muita coisa digital hoje, mas vamos aí no old school. Você chega lá no laboratório, o que a secretária pede? Você trouxe a guia? Aí você fala, esqueci em casa. Então não vai poder fazer. Não, mas eu estou preparado, eu fui no médico, eu fiz a consulta. Eu sei, não, eu acredito plenamente no senhor, na senhora, mas sem a guia eu não tenho como dar entrada, eu não tenho como documentar. Ou seja, olha que interessante, você tinha uma coisa planejada, não se esqueceu do compromisso, você tinha o que precisava, mas esqueceu de trazer, esqueceu em casa. Percebeu como, muitas vezes, mesmo tendo tudo, um esquecimento da sua parte, por mais providente que tenha sido o médico em te dar a guia. Você em guardar a guia direitinho em casa, mas não foi providente na hora certa em se lembrar e trazer.
Veja isso nas nossas mínimas coisas, na nossa agenda corriqueira. Qual que é o problema? Acharmos que o nosso Deus funciona do mesmo jeito. Então, por que desse gráfico e a importância desse gráfico? Olha aí. A seta que está em azul aponta tanto para a esquerda como para a direita. Isto é, a eternidade vem desde lá, e é esquisito falar vem, né? Ela não está indo para lugar nenhum, ela só existe. Lá que as coisas acontecem. Mas, enfim, tem eternidade antes da criação e vai continuar tendo eternidade, pois é eterna, depois que essa criação acabar. Onde que você está? Só nessa faixa histórica aí da criação. E olha que para nós já é muito, não é? É difícil lidar com essa história. Mas é aí que a providência de Deus funciona. Então Deus não está fazendo uma coisa de última hora e nem meramente planejando as coisas acontecerem como são. Antes de tudo ser como é, Ele já era suficientemente providente para atender às suas necessidades. Ou melhor, os seus desígnios, já que Ele não depende de nada a não ser de si mesmo. Irmãos, pode parecer uma questão assim meio teológica demais, meio filosófica demais, mas é aí que está a sua segurança. É aí que está a primeira aplicação prática da providência. Deus não é pego de surpresa com nada, porque não tem nenhuma força no universo maior do que Ele e que Ele mesmo não controle. Logo, Ele sabe todas as coisas, porque Ele faz todas as coisas. Então, se existe o único ser no universo que não vai falhar em ser providente, é o nosso Deus. Os pais cuidadosos podem esquecer alguma coisa para os filhos. Você vai levar o filho na escola e, lógico, né, quando chega na escola, o filho fala, cadê a cartolina? Aí você diz, que cartolina? Aquela que estava em cima da mesa. Não sei, filho, você não pegou? Não, o senhor não pegou, pai? Não. Geralmente com a mãe não acontece, mas com o pai acontece. Você não pegou, pai? Não. Estava tudo feito. E que pai não ama o filho? Está levando na escola, né? Mas esqueceu o trabalho e a cartolina lá. Deus não faz isso conosco. Está tudo planejado, tudo é realizado segundo o que Ele determina. Ninguém frustra os seus planos, então tudo que acontece é bom. Então é importante você ter esse gráfico. A providência antes da criação. Como a criação é a manifestação do ser de Deus, então a providência também acontece nesse nosso momento histórico, e quando isso deixar de existir e for um novo céus e a nova terra, o que acontece? A providência continua a existir. Vamos lá então no próximo slide, nós vamos dividir o nosso estudo em duas partes. A providência divina antes da criação, isto é, antes mesmo de tudo existir, e depois, agora, no nosso momento existindo. Vamos lá para o próximo. Então, dos 3 pontos que você viu lá no gráfico, agora nós estamos estudando justamente esse aqui, lá, o antes da eternidade. Próximo slide. Nada do que Deus faz é sem propósito, sem projetos, e em nada Deus tem impedimento para fazer o que, em sua sabedoria e amor e justiça, Ele deseja fazer. Olha que interessante, muitos querendo ser Deus, homens tiranos, também parece que aparentemente não tem ninguém que os impeça. Pense nos ditadores da história, pense no faraó do Egito. Ele não conseguiu sequer manter a sua existência. Olha que interessante, onde eles estão? Onde estão os grandes líderes de qualquer coisa? De movimentos políticos, econômicos, filosóficos, psicológicos, de modas. Onde estão os grandes líderes? Quando veio a morte para eles, eles simplesmente morreram. É a grande prova de que o homem é limitado e não há como ir sem nenhum impedimento. Por vezes, como eles conseguem tiranamente, às vezes, fazer mais
do que a massa comum das pessoas, pode parecer que ninguém os para, mas eles estão na grande prisão do seu próprio coração. É verdade, muitos são prejudicados por isso, mas eles são tão prisioneiros ou mais do que muitos que estão encarcerados e têm a liberdade em Cristo, por exemplo. Sendo assim, a criação foi executada para a sua glória, com um projeto eterno para se realizar na história, e tudo é feito com perfeita justiça. Lembram do título? O supremo valor e importância da providência é esse, que ele seja glorificado. Por que você sai com garrafa de água de casa? Principalmente aqui em Brasília, na época da seca. Porque você sabe que vai ter sede, a garganta vai ficar seca e você quer tomar água. E por que você quer tomar a água? Para ter um bem-estar, não passar mal, até quem sabe não ter tonturas e poder desempenhar a sua tarefa, seja trabalho, seja passeio, seja você quer estar hidratado para estar em sua normalidade. Veja, você mesmo, porque imagem e semelhança de Deus, fez alguma coisa para o seu benefício, que nesse sentido não há nada de egoísta, pelo contrário, é o alto zelo com que Deus nos presenteou para que nos cuidássemos a nós mesmos. Agora pense, irmãos, se nós, pecadores, falhos e miseráveis, fazemos alguma coisa para nos manter, imagine Deus em sua providência, como não faz todas as coisas para ser presenteado com a sua própria glória? Quando ele vê na história algo se realizando porque ele quis, ele se agrada porque vê o seu desejo feito. Voltando à questão da família, imagine, por exemplo, quando um pai, uma mãe, compra um presente para o seu filho, e o filho rasga o papel, abre o presente, era o presente esperado, e a criança, ou mesmo o mais jovem, abre o presente e fica todo feliz e satisfeito. O contentamento de pai e de mãe de terem, além de atendido muitas vezes uma necessidade do filho ou filha, ele vê que o filho ou filha se alegrou. Isso traz satisfação. É o que Deus sente quando ele vê a sua providência acontecendo na história. Um dos textos bíblicos que mais nos mostra isso é o de Efésios 1, versículos de 13 a 14. Nós não vamos ler todos os versículos, mas conforme eu for destacando os versículos chaves, aí a gente lê. Então, nesse texto podemos ver alguns aspectos dos propósitos de Deus, do seu planejamento e da providência em ter tudo para a sua honra e glória sem impedimento algum. Vamos ver então alguns versículos chave. Vá lá para Efésios, capítulo 1, versículo 4. Próximo slide. Isso, aí a gente pode ir acompanhando. Agora vá na Bíblia, Efésios 1, versículo 4. O que nos diz lá? Assim como nos escolheu nele quem? Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aí vai dar uma sequência que já nós vemos. Então volte aí para o nosso estudo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos como ele próprio é santo. Então ele quer se ver em nós. E providencialmente ele deu todas as condições para isso. Então, olhe, isso mostra como tudo que foi feito estava de fato planejado e tinha um propósito. Eu creio que talvez você já possa ter pensado algumas vezes, afinal de contas, se Deus é plenamente autossuficiente, ele não precisa de mais nada, nem para se satisfazer, se alegrar, diferentemente de nós que corremos às vezes desesperadamente atrás de coisas. Se ele não precisava de nada disso, por que ele criou o homem? Por que ele fez a criação? E o que nós entendemos é que na harmonia da Trindade havia tanto amor, tanta paz, que tinha de transbordar para algum lugar. E esse lugar foi a criação.
tanto que é plenamente comparável ao casamento e ao ter filhos. O casal, quando casa, se une e forma uma só carne. E a prova de que são uma só carne é que os dois produzem uma terceira pessoa, fruto da união dos dois. Por que o casal teve filho? Porque o transbordar daquela relação tão boa, ainda que com todas as nossas falhas, mas uma relação boa, aprovada por Deus, transborda no nascimento de alguém. Isso que acontece conosco é um pequeno exemplo mínimo daquilo que grandemente aconteceu na Trindade. Então, nós fomos separados já antes da eternidade. Aqueles que haveriam de aceitar, você que já entregou sua vida a Cristo, você foi separado para ser santo. Irmãos, segunda coisa que nós aprendemos na providência. Você já se sentiu perdido na sua vida? Os jovens, quando são jovens, os de meia-idade com a crise de meia-idade, e os mais velhos, o que vai ser agora? É só esperar, né? Não, irmãos. Aqui na igreja nós temos um grupo que se chama Vida Frutífera, que é o grupo da assim chamada terceira idade, porque enquanto há fôlego, há fruto para se produzir. Veja, nunca o crente pode se deixar levar pela dúvida: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer agora? Nós temos essas baixas, nós temos esse momento. Às vezes precisamos de orientação na Escritura e de que pessoas nos ajudem a nos orientar. Mas a questão não é se você terá orientação ou não, se você encontra um objetivo de vida ou não. A questão é, você tem um objetivo. Só é preciso alinhar-se com ele. E a Escritura é o suficiente. E Deus, em sua misericórdia, levanta homens para nos ajudar a entender na Escritura qual é esse objetivo. E o objetivo último é exatamente esse do versículo 4, para sermos santos. Em outras palavras, irmãos, se tivermos dúvida do que vai acontecer em nossa vida, se você está apreensivo pelo seu dia de amanhã, eu não sei se você tem uma reunião, um encontro, uma conversa, ou uma coisa difícil, ou o dia de hoje foi tão bom que você tem medo que o dia de amanhã seja tão ruim, não tenha esse medo. Deus providenciará tudo o que você precisa para ser santo. Em outras palavras, refletir Ele mesmo para o mundo. Eu pergunto, existe algum objetivo de vida maior do que esse? Nem formar-se, mestrar-se, doutorar-se, casar-se, conquistar. Em Provérbios e Eclesiastes temos vários provérbios que falam acerca de conquistas. E um é: mais vale o varão que controla sua língua do que aquele que conquista uma cidade. Porque o conquistar a cidade você conquistou hoje, pode perder amanhã, ou quando você morrer, cadê sua conquista? Mas controlar a língua é não falar um mal que pode afetar várias gerações, ou pode ser falar um bem que beneficie várias gerações. Pense em uma língua que evangeliza. Quantas gerações estaria sendo instrumento para conquistar para Cristo? Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isto é, Ele não tinha obrigação nenhuma em fazer. Isso é que é beneplácito. Não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas porque Ele é todo amor, ainda assim Ele fez. O que é importante aí? Além de haver um propósito, também há um grau íntimo de relacionamento, que é o de filhos. Muitos pais criam os filhos para si mesmos. Isso é problemático. Os filhos nunca amadurecerão e os pais sempre se frustrarão, porque uma outra pessoa
demanda individualidade. Ninguém pode viver para ninguém, por mais que ame. Todos temos que viver para Deus, mas ninguém vive para ninguém. Por outro lado, aqueles pais que criaram os filhos para Deus, é muito comum a gente ouvir: criei os filhos para eles viverem, para eles saírem. Maravilha, é o que os ímpios fazem. Agora, para aqueles pais que criaram os filhos para Deus, eles estarão felizes em ver os seus filhos independentes para Deus, criando os seus netos para Deus. Os filhos não se sentem traindo os pais, porque foram criados para isso, e farão a mesma coisa com a próxima geração, nos seus filhos, e assim por diante. Mas é justamente isso que está sendo dito no versículo 5. É para Deus. Nós fomos criados para Deus, não para nós mesmos, não para esse mundo e não para ninguém. Portanto, todas as vezes que nos desviarmos de quem providencialmente nos criou, qual é a certeza? Vai dar errado, vai ter problema. Aí eu começo a sentir faltas de coisas. Por exemplo, existe na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, alguma batalha que Deus tenha enviado Israel e que Israel tenha perdido? Existe? Não. Mas eu vou mudar a pergunta. Existe alguma batalha que Israel tenha lutado e perdeu? Várias. Quais são? As que Deus não mandou. Simples assim. Para todas que claramente Ele enviou, Ele deu a vitória. Para todas que claramente Israel quis por si só, perdeu. Eu creio que o mais vergonhoso exemplo é o de Josué. E olha que foi Josué, hein? Aquele homem que nós conhecemos. Ele foi lutar contra Ai, a cidade de Ai, sem consultar a Deus, e perdeu vergonhosamente para um exército desse tamanho. Voltou, aprendeu, humilhado, e quando teve a bênção, aí ele venceu melhor do que ele tinha achado que venceria sozinho. Aí está a providência de Deus. Versículo 6. Para louvor de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aliás, os irmãos estão percebendo a questão de tempo aí nesse versículo de Efésios? Ele vem trazendo uma realidade lá da eternidade e aplica para o nosso momento da criação quando fala da encarnação de Cristo. Então, olhe novamente o versículo 6. Para louvor de sua graça, desde lá da eternidade, mas que agora Ele concedeu gratuitamente no amado, e esse amado é Cristo. Olha só. Mostra que a criação foi para o louvor da sua glória, de sua graça, como na verdade todas as coisas são feitas. Tudo foi feito em Cristo, que foi providencialmente, desde a eternidade, eleito para ser o Redentor da criação. Aliás, quando nós falamos em eleição, muitos pensam que é apenas da eleição dos homens caídos que Deus elegeu quem Ele iria salvar. Veja, não está errado, porque é isso mesmo. Ele escolheu quem Ele queria salvar. Mas por que é assim com os homens? Por que há os eleitos? Porque na eternidade, antes da criação, houve o primeiro, único e suficiente eleito, para que nele todos os eleitos pudessem ser providencialmente salvos. Quem é este eleito? Jesus Cristo. Na economia da Trindade nós dizemos: o Pai decide, o Filho livre e espontaneamente aceita e o Espírito capacita. Aliás, não foi isso no batismo de Cristo? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Cristo se deixa batizar. Só que o dele foi diferente, porque uma pomba pousa é a forma do Espírito Santo, ou seja, a Trindade presente, revelando mesmo nesse mundo caído toda a harmonia que ela sempre teve antes, durante
e terá por toda a eternidade. Versículo 9, vamos pular um pouquinho. Desvendando-no o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Irmãos, se tem um problema em religião, é a palavra mistério. Todo mundo gosta do que é misterioso, é impressionante. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos ignorantes. Como é que é? Por que você gosta de mistério? Porque se você se tornou ignorante com a queda. Então você carece de conhecimento. Irmãos, se eu parasse o estudo aqui e dissesse assim, irmãos, vou contar uma história. Até quem estava dormindo acorda. Agora é história. Que história que ele vai contar? Olha, não tem vídeo, não tem PowerPoint, não tem efeito sonoro, não tem parede preta, não tem nada. É só alguém contando história. Mas se eu disser, vou contar uma história, todo mundo fica na ponta do banco. Por quê? Nós queremos desvendar, nós queremos saber o que vai vir. Por que diz no próximo capítulo? Ou seja, se você estava meio assim decidido a não assistir, vai ser agora no próximo, vou ter que ver. Irmãos, isso é por causa da nossa limitação. Nós não sabemos todas as coisas, nós carecemos que nos seja revelado. O problema é que essa questão do mistério, ela foi mistificada fora do que a Escritura nos ensina. Porque a Escritura nos ensina que há um mistério, mas esse mistério é Cristo. E quando o Espírito revela, ele deixa de ser mistério para quem é filho. Lembram-se das parábolas? Qual era a função das parábolas? Era quase como que um idioma. Para quem tinha de entender, era a melhor ajuda. Para quem já era para não entender mesmo, ainda que falasse na própria língua, não entendia. Tanto que os próprios discípulos muitas vezes não entendiam a parábola, porque Cristo tinha que desenhar quase para eles, não é? E então tudo ficava claro. Então, esse mistério que está aqui, todas as vezes que você ouvir a palavra mistério na Escritura, na grande maioria das vezes se refere a Cristo, porque ou ele se revela, ou ele não pode ser compreendido. Se você disser para qualquer pessoa, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e perguntar, você entendeu? O que a pessoa dirá? Sim. Aí você pergunta, e como isso te afeta? Nada. Ou seja, ela compreendeu a sua linguagem, mas ela não foi transformada pela mensagem. Nesse sentido, ela não entendeu. Olhe, você falou com todas as palavras, não há como ser mais claro do que isso. É um mistério. Mas falando tão claramente, para ela permaneceu um mistério inexplicado. Por isso que os homens sem Deus acham que tudo que nós cremos é uma lenda, um conto, uma coisa cultural de um povo judaico-cristão, alguma coisa assim. É muito mais fácil dizer que a coisa não existe do que ter de entender a coisa, né? Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você já esperava em Cristo, na eternidade, antes mesmo de conhecer a Cristo na história? Eu não sei se você vem de família evangélica ou não, mas se você não vem de família evangélica, você nunca pensou assim, como que o evangelho chegou através de mim? Ou melhor, através de alguém até mim? Um folheto, uma Bíblia esquecida, uma igreja que eu vi a porta aberta e eu decidi entrar. Mas mesmo que você venha de uma família evangélica, você poderia ter nascido em qualquer outra família. E você já nasceu em uma família da aliança. Irmãos, tudo estava preparado para que você estivesse aqui. E você que nos ouve,
ouvindo agora, seja o momento em que você estiver ouvindo. Deus tem preparado providencialmente todas as coisas da nossa vida. Lembram-se, Pedro? Ele viu de longe, nem percebeu que era Jesus. Jesus teve que dizer que era Jesus. O que isso nos ensina? Que o homem, pela sua percepção, ele vê um vulto. Mas quando Cristo diz, sou eu, opa, então ele se revela. Pedro quis andar pelas águas também, não quis? E andou. Andou. Mas por que afundou? Porque ele achou que vento, água e tempestade tão grandes, maior do que ele. E parece que maior que o seu mestre pequenininho ali, poderia ser mais poderoso. E ele afundou. E foi assim que Pedro morreu, não foi? Afogado. Não. Cristo sabia, ele fez para que Pedro aprendesse. Cristo estende a mão e o levanta. Cristo foi providente ou socorreu de última hora? O que você acha? É como se diz popularmente, né? Cristo não dava ponto sem nó. Era para ele vir daquela forma, era para não ser visto, era para ser revelado, era para Pedro se lançar na sua própria força e afundar, para que ele levantasse na força do Mestre. Aí ele andou e aí ele não morreu. Pelo menos não naquela oportunidade. Irmãos, assim é a providência de Deus. Nunca ele está longe. Se você quiser superar a providência de Deus, você afunda. Ao passo que se você confia nela, você segue firme. No próximo slide, conclusão da providência antes da criação. Pode avançar um pouquinho? Aí. Todas as coisas são atribuídas a Deus, mostrando o devido lugar tanto de Deus como do homem. O homem é visto como a grande criação de Deus. Ninguém ter esse mérito que Deus deu. Por outro lado, nada mais do que isso. Quanto mais consciente o homem for de seu devido lugar, mais feliz ele será. Deus é visto como o Senhor de todas as coisas, que faz todas as coisas como um verdadeiro Deus, Pai e líder, que leva os seus filhos para perto de si, providencia tudo o que precisam, principalmente a salvação. E como isso é bom para ambas as partes. Essas certezas nos dão paz, consolo, ânimo e rumo para seguir a carreira cristã. E olhe, ainda nem veio a criação. Tudo isso falando das decisões de Deus, providência antes de criar. Vamos então para a segunda etapa do nosso estudo, onde nós estamos? Próximo slide. A providência divina depois ou na criação. Avançando aí. Agora nós vemos aí, devia ter mudado o título ali, é na criação, mas a providência divina que estava na eternidade, onde está a seta verde agora? Que tempo histórico nós vamos falar agora? Especificamente esse que eu e você vivemos. Vamos ver aí. Próximo slide. Se antes da criação tudo estava providencialmente planejado, agora na criação tudo está sendo providencialmente efetivado. Já viram aquela pessoa que compra guarda-chuva, mas tem dó de molhar? Ah, mas eu vou abrir agora. Não, acho que vai parar. Não, está só garoando, eu não vou abrir. Não, eu vou abrir e vai parar de chover. Quer ver? Não, acho que eu vou me molhar. Sabe aquele sabonete que você ganhou, lindo, importado, cheiroso? Eu não vou nem usar. Eu vou guardar, eu vou pôr na gaveta. É o clássico. Eu não vou nem usar. Aí você fala, acho que eu vou pegar aquele sabonete. Parece que tinha um gato morto na gaveta, que já perdeu hoje.
Passou. Sabe aquele doce que você ganhou, aquele chocolate importado? Comigo não acontece isso, mas alguns guardam tanto que depois não acham. Ah, eu sei que eu tenho um chocolate, você vai ver. Os bichos comeram e você não. Irmãos, nada eu não sei porque os irmãos estão rindo. Nada na Escritura com as coisas de Deus é assim. Nada nos é dado que seja tão bom que é só para você saber e não usar. Pelo contrário, se foi dado, a melhor maneira de você honrar é usando. Alguém te deu uma caneta, qual seria a grande satisfação daquela pessoa? Ver você escrevendo com aquela caneta. Alguém te deu uma camisa, qual a melhor alegria daquela pessoa? Ver você com a camisa. E por aí vai. Vamos aqui então. Isso pode ser visto no texto de Apocalipse 5, 9 a 14. Vamos lá. Apocalipse 5, 9 a 14. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Pode passar para o próximo slide? Nós vamos selecionando aí alguns versículos. Apocalipse 5, 9, então. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aí você poderia dizer assim: mas, reverendo, espera aí, o senhor não disse que ia falar na criação? Apocalipse não fala do que vem depois da criação? Bom, em boa parte é verdade, mas como é que esse depois da criação existe? Por causa do que está sendo executado agora. Por que Cristo retornará? Olha, você só pode retornar a algum lugar se você já foi a primeira vez, concorda? Se não, é visitante de primeira vez. Essa colinha branca. Não é assim? Se você retorna, o seu presente já é diferente. Se você retorna pela terceira vez, é um outro presente ainda. Então, cada vez vai melhorando mais. Irmãos, Cristo só pode retornar porque ele veio a primeira vez. Então, o Apocalipse fala de muitas coisas futuras, é verdade, mas todas elas por causa de um passado histórico que aconteceu, Cristo veio, e de muitas coisas que acontecem agora. Então, versículo 9, ele apresenta a razão pela qual Cristo é digno de abrir os selos, isto é, revelar e efetivar os acontecimentos da história. Por que ele é que vai abrir o selo? Porque ele fez o conteúdo. Ele é dono daquela encomenda. Essa é a questão. Quem tem filho pequeno, quando chega alguma encomenda do correio, quem que quer abrir? Não importa quem é o dono. São as crianças, não é? Como se tudo fosse delas. Mas quem deveria abrir é um nome. Inclusive, violar a correspondência de alguém é crime, não é? Então, ele abrirá os selos porque ele fez. Ele selou, ele pôs, ele travou, ele destrava. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Não como soberanos reis, lógico, mas como vice-regentes. Exatamente o que Adão era para ter sido. Deus criou tudo e de presente deu para Adão, não para ele fazer o que quisesse, tanto que quando fez errado foi tirado. Deu para que Adão administrasse segundo normas. Ele teria que dar nome, ele teria que cuidar do jardim, embora não entendamos exatamente como seja isso, mas de alguma maneira a engrenagem das coisas funcionaria com o cuidado de Adão. Ou seja, haverá de ser assim no novo céu e na nova terra. Tudo isso que estava providenciado vai ser efetivado. 11 e 12. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra, glória e louvor. Então os versículos 11 e 12 declaram que Deus não fica sem adoradores, e que esses adoradores, sendo de toda a terra, mostram como em toda a terra houve a imagem e semelhança divinas, sendo redimidas, cumprindo-se desta forma o mandamento feito a Adão antes mesmo de pecar. Dentre tantas ordenanças que Deus deu para Adão, qual era uma delas? Ide e povoai, enchei essa terra. Nós já temos tratado disso aqui algumas vezes. O povoar a terra, se Adão era a imagem e semelhança de Deus, toda a terra estaria revestida do quê? Da imagem e semelhança de Deus. E Deus se relacionaria com quem? Sem pecado. Com a sua imagem e semelhança como ele tinha feito. Porque se não há nada melhor do que ele no universo, por que ele quereria ver outra coisa que não ele mesmo? Se você se olha no espelho, tem essa coragem de se olhar no espelho, imagine Deus, que é perfeito. Não é? Versículos 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que está no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo, olhe só, toda criatura em todos os lugares, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Os versículos 13 e 14 mostram como essa realidade que se deu na história da criação vai ter uma continuidade ainda mais ampla na eternidade, o que evidencia que o plano de Deus para a criação é, de fato, para que haja relacionamento eterno. Vamos para o penúltimo slide, que é a conclusão da providência na criação. Vamos avançar. Aí. Opa. Aí. Disso tudo que nós vimos hoje, como eu aplico para a minha vida? Qual é a relevância em minha vida de saber a doutrina da providência? Nada faltou, nada falta, e até o fim dos tempos nada faltará. Conhecem isso de algum salmo? O Senhor é o meu pastor. Não é eu prestei concurso e nada me faltará. Não é eu fui promovido. Não é eu fui trabalhar hoje. Não é eu estou saudável. Não é eu sou da família de tal. Não é eu conheço alguém. Não é eu fiz e ainda vou fazer. É o Senhor que é meu pastor. Porque se contar de mim, essa própria crença já seria falta. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tanto mais e melhor e providencialmente tudo será na eternidade. Creia, se com todo o pecado nesse mundo que jaz no maligno, você ainda que filho dele, desagradando a ele, em sua misericórdia, ele te convence do pecado, para que você confesse e seja liberto desse pecado, você já vê a providência de Deus? Imagine como será na eternidade sem pecado. Você consegue imaginar isso? Não, eu também não. E é para ser assim, porque se aqui você conseguisse saber plenamente como vai ser lá, ou aqui está muito bom, ou lá está muito ruim. Concorda? É para não conseguir. É para você saber que é infinitamente melhor do que você pode imaginar. Mas uma coisa é certa, é melhor. Ainda que na eternidade tudo seja melhor, já nessa vida podemos desfrutar exatamente na medida das conquistas de Cristo, de toda sorte de bênçãos para que possamos servir a Deus, adorá-lo e louvá-lo e glorificá-lo. Cuidado! Nesta vida você não pode perder a perspectiva da vida que te aguarda.
Por outro lado, você não pode viver só esperando lá e aqui não fazendo nada. É uma coisa e outra. A vida futura e aquelas certezas te dão condições para viver bem essa vida do momento presente. Se perdermos o foco de nossa vida, nossa esperança se vai e podemos não desfrutar da alegria da salvação. Responda para você mesmo. Alguma vez em sua vida que você duvidou da providência de Deus, deu certo? Você ficou feliz? Você conseguiu cantar algum cântico ou hino? Quando você consegue isso? Quando você confia, quando você está firmado nas promessas. Então você redescobre os motivos para louvar. Eles sempre estiveram lá. É você que os redescobre. Não perdemos a providencial salvação, jamais. Se você a tem, você não a perde. Se alguns dizem que perderam, é porque nunca tiveram. Então, não perdemos a providencial salvação, mas pela nossa incredulidade podemos perder a alegria e o dinamismo para servir e nos relacionarmos com Deus. Não percamos o foco, sigamos confiantes. Por que existe o mandamento, não abandones a mulher da tua mocidade? O que vocês acham? Os quarentões e os cinquentões agora ficam assim, né? Não sei, reverendo, não imagino. As mulheres ficam duras esperando qual vai ser a reação. Irmãos, se tem o versículo não despreze, é porque a vontade vai ser de desprezar. Simples assim. Como então não desprezar? Só não querendo desprezar? Não, lembrando-se das coisas e dos votos da mocidade, de amá-la e dar a própria vida por elas, não salvando e se pondo na frente de uma bala em um assalto, pode até ser também, mas é lavando louça, é levando onde ela quer e esperando sentado do lado de fora na loja de roupa, tranquilo, e ela com o cartão na mão. Assim, livre, tranquilo, crendo na providência de Deus. Percebem, irmãos? Nós vamos querer desistir. Vai chegar uma hora que você fala, Deus é providente, mas não do jeito que eu quero, cansei. Vai, não tenha medo disso acontecer, vai. Mas em tempo, se você é filho, você vai se lembrar de que Ele faz o melhor, do melhor jeito, para que você viva melhor e Ele seja mais glorificado. Confie mais. Obedeça mais e desfrute mais da alegria e da filiação que ninguém, nem altura, nem profundidade, nem homem, nem espada, nem guerra, nem pressão, nem nada pode te separar do amor do nosso Deus. Amém?